Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa maquiagem que ficou tão bonita em tons rosados, que realça a beleza natural, como vocês podem ver, que fica linda tanto pro dia quanto pra noite. E é uma maquiagem super fácil de fazer, então bora lá aprender como é que faz. Vou começar corrigindo minhas sobrancelhas com a pastinha da Mari Maria e um pincel chanfrado bem fininho. Já faço a primeira marcação ali na base das sobrancelhas e logo após eu já venho esfumando para cima para deixar um aspecto bem natural, não quero nada marcado nessa sobrancelha. Depois eu já pentei os pelos para baixo para ver exatamente onde é que eu tenho que fazer essa correção. E já pego um pouco mais da pastinha e faço a marcação inicial, né? Como eu quero o desenho da minha sobrancelha e depois eu vou esfumando para dar um acabamento mais natural. Depois eu já penteio minha sobrancelha de volta pro lugar para ver se ficou legal a correção e já vou direto pro início da sobrancelha, deixo o pincel na vertical e faço uns risquinhos bem fininhos para ficar bem delicado, né? Olha só como fica suave e olha a diferença de uma sobrancelha para outra, como dá muita diferença. Acho que o mais difícil é deixar uma sobrancelha igual a outra, então eu vou mostrar como eu fiz nessa também. Deposito a maior parte do produto na base da sobrancelha, né, fazendo o risco inicial de como eu quero que fique o desenho, depois eu vou esfumando. E no início da sobrancelha é onde tem que ter mais cuidado, né, deixar o mais esfumado possível. E olha só como é que tá ficando. Tá bem parecida, talvez não igual, mas tá bem parecida. Pentei os pelos para baixo e já faço a marcação do desenho que eu quero que fique. Daí é só vir esfumando para deixar aquele aspecto bem suave, bem natural. Para o preenchimento das sobrancelhas ficar legal, primeiro você precisa encontrar um produto que combine com o tom da sua sobrancelha. No meu caso, são todos os produtos mais escuros e com um fundo mais acinzentado. Depois de encontrar o produto, você precisa praticar muito para entender como é que você gosta do desenho e principalmente para conseguir deixar uma sobrancelha igual à outra. Agora eu já venho com a máscara incolor que eu sempre uso da Color Trend para deixar minha sobrancelha no lugar, né? Ela é ótima porque quando ela seca, ela não dá aquele aspecto branco e também não fica esfarelando. E agora a parte tão temida do recorte, vou usar a base da Ruby Rose e um pincel língua de gato. Eu já começo perto da sobrancelha e vou subindo a base bem devagarzinho e puxando o traçado o mais retinho possível, gente. Esse pincel ajuda muito, né? Pode parecer muito difícil, mas o pincel ajuda demais a fazer o traçado bem retinho. A minha dica é que você pegue bem pouquinha base, né? E vá chegando perto da sobrancelha aos pouquinhos. Não chega direto onde você acha que tem que corrigir. Comece um pouquinho abaixo e depois vai subindo com ela. Vou mostrar direitinho na outra sobrancelha. Eu faço a marcação um pouco abaixo de onde eu quero que realmente fique o recorte, né? E vou subindo aos poucos com a base. Porque caso eu erre, né? Ou sei lá, aconteça alguma coisa, tem como eu corrigir, né? Agora, se eu começar exatamente onde eu quero e eu tremer um pouquinho a mão ou errar, aí já era, eu já vou ter estragado o meu preenchimento. Depois das sobrancelhas, eu já venho para os olhos, começo neutralizando a minha pálpebra com aquela base da Ruby Rose, né? E quem quiser pode usar corretivo, o importante só é neutralizar a pálpebra. Isso ajuda a sombra a aparecer com a sua cor mais real e principalmente pigmentar mais, ajuda muito. Vou selar abaixo das minhas sobrancelhas com esse pó, porque quando eu começar a passar a sombra e esfumar, eu quero que ela fique cada vez mais suave perto da sobrancelha, e esse pó ajuda nisso. Vou começar com esse marrom clarinho da paleta da Mari Saad e um pincel de esfumar. Tiro o excesso de base e já começo a aplicar a sombra ali no cantinho externo para concentrar a cor ali. E depois eu vou levando para toda a pálpebra e também para o côncavo.
Como essa sombra é bem clarinha, né, precisa fazer várias aplicações e ir intensificando ela aos poucos. Depois eu pego a sombra dourada da paleta com o mesmo pincel, eu vou aplicar por cima de todo esse marrom. Quem quiser pode aplicar com o dedo, né, que vai deixar a sombra ainda mais pigmentada. Depois eu pego essa sombra clarinha, que tem um fundo mais rosado, e eu vou passar por cima de toda essa sombra. A minha ideia é misturar o brilho da dourada com essa que é mais rosada. Pego essa sombra rosa cintilante e aplico ali no canto externo e vou levando perto do canto interno, tá? Mas no cantinho interno não é para aplicar. E subo com ela um pouquinho até o côncavo e vou intensificando aos poucos. Essa sombra, acho que o ideal seria ter aplicado com o dedo, porque dá pra ver que ela tá esfarelando bastante. Porém, como eu ainda não fiz a minha pele, né, não vejo problema algum. Depois eu só venho com o pincelzinho retirando o excesso e tá tudo certo. Agora eu venho com o marrom mais escuro da paleta e um pincel bem fininho e eu vou fazer como se fosse um delineado, né? Ali bem rente aos cílios e não precisa ficar tão fininho, pode fazer ele um pouco mais grosso. E com o mesmo pincel vou pegar a sombra preta e vou aplicar dentro desse marrom. Agora sim precisa ser bem rente aos cílios, tá? Agora eu vou mostrar de pertinho como é que tá ficando. Olha só que sombra cintilante mais linda. E calma que ainda não acabou. Vou voltar com aquela sombra dourada do início. Vou passar ela no canto interno e também acima do côncavo. Daí eu pego a sombra mais clarinha e passo por cima desse dourado. Agora, com a sombra mais escura e aquele pincel mais fininho, eu vou fazer a parte inferior dos olhos. Podem ver que eu já passei a base, então é o momento ideal para fazer a parte inferior. Só tem que tomar cuidado para não deixar essa sombra esfarelar, tá? E eu vou levar ela até um pouco mais da metade do olho. Pego a sombra rosa cintilante com o mesmo pincel e passo por cima de todo esse marrom, tomando muito cuidado, tá? Pra não esfarelar, então vai aplicando com calma. Agora pego aquela sombra mais clara e passo no cantinho interno, só que antes de fazer isso é importante limpar o pincel pra não manchar a sombra, tá? E é assim que tá ficando os olhos. Na linha d'água, eu escolhi usar esse lápis bege da Rinodê. É com certeza um dos melhores lápis que eu tenho. A pigmentação dele é realmente muito boa e a duração também. Agora já aproveito para passar a máscara de cílios. Como podem ver, eu encaixo o pincel, dou uma giradinha e vou puxando para cima. Isso faz com que os meus cílios realmente encaixem no pincel. E para finalizar essa make, eu vou usar o iluminador flash da Luisance no cantinho interno. E esse é o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Como podem ver, é uma maquiagem muito simples, né? Um olho muito fácil de fazer, bem cintilante. Fica lindo tanto pro dia quanto pra noite. E é isso, gente. Então, se vocês gostaram, curte o vídeo e se inscreve no canal.